Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu queria agora falar um pouquinho, como tem sido esse mês, que eu comecei a criar vídeos para o YouTube, e todos os aprendizados que eu derivei desse mês. E eu posso falar uma coisa para vocês, eu aprendi acho que mais sobre aprendizado, sobre teorias do aprendizado esse mês do que acho que eu em 40 anos de vida, Porque criar vídeos para o YouTube me ensinou muito, principalmente me ensinou muito sobre como obter e reter conhecimento. Então, olha só, primeiro, eu acho que o melhor de tudo é fazer uma comparação, do como que é o aprendizado, tradicional e depois comparar com o que eu vi desse um mês criando para o YouTube. Então, olha só, como que é o aprendizado tradicional, Eu vou dar uma olhada aqui, que aqui tem, o meu rascunho, tá? Então, como que é o aprendizado tradicional? Então, nós vamos lá, se inscrevemos numa faculdade, nós recebemos os materiais didáticos ou compramos os materiais didáticos, compramos o material de estudos, aí nós sentamos a bunda na cadeira, estudamos, somos provados e torcemos para passar. Não é assim? Então, na verdade, até o professor Pierre fala uma frase que eu gosto muito, que o estudante brasileiro ele estuda para passar para a prova, não estuda para aprender, Eu acho até legal porque representa muito o espírito que nós vemos na faculdade, A pessoa só quer acabar o semestre, só quer acabar o mês, só quer acabar a faculdade, Ela não está ali interessada tanto em aprender, Por quê? Qual que eu vejo que é o problema desse ensino, hierárquico, não só da faculdade, mas da escola como um todo, Primeiro ponto que eu já falei, que ele é um sistema hierárquico, Ele é top-down, Ele é de cima para baixo. Eu pego, por exemplo, quando eu fiz a faculdade de TI, então, por exemplo, nós aprendemos muito conceitos importantes, tá? Não é um vídeo contra a faculdade, muito pelo contrário, eu tenho duas por conta disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que eu vi? Por exemplo, você vê certas coisas no começo do curso que elas vão se interligar só lá na frente, só que você não tem bagagem ainda para entender todas as aplicações e implicações do que você está aprendendo. Então esse aqui eu acho que é um problema. Então muitas coisas que eu aprendi no começo da faculdade foram ligar lá no final, só que eu não tinha noção, eu não tinha a dimensão de que aquilo ia acontecer. Outra coisa também que eu via na faculdade é que como a aplicabilidade dela, de que você aprende para aplicar na vida, ele é mais complexo, ele é mais difícil, fica mais difícil de você internalizar tudo aquilo que você está estudando. Então esse aqui foi, acho que, um problema que eu vejo nas escolas hoje, O ensino dela é muito estruturado, Sem falar que, vou ser sincero, Como você não vê uma aplicabilidade na sua vida diária, ou você não consegue aplicar no seu dia a dia, o que acontece? Ele fica chato, ele fica moroso, ele fica entediante, muitas vezes você se sente um idiota, você se sente burro, entendeu? Esse que eu acho que é o maior problema. E aí você começa a se sentir mal porque você não está conseguindo tirar o máximo possível de proveito da faculdade, Então, olha só, o que então eu aprendi com esse um mês no YouTube? Gente, falar a verdade para vocês, explodiu minha cabeça. Por quê? Porque eu vi o verdadeiro poder de você ter pequenos projetos. O como isso aumenta a sua capacidade de aprendizado. Quando eu fiz a faculdade de TI, é muito comum no meio de TI o pessoal falar o seguinte: para de ficar estudando programação e faz pequenos projetos. Para de estudar programação e faça pequenos projetos. Tá aqui o conselho, tá? Eu deveria ter ouvido isso aí antes. Gente, é absurdo. É absurdo como criar pequenos projetos pode aumentar em muito nossa capacidade de aprendizado. Por que eu posso dizer isso? Porque quando nós criamos um pequeno projeto, que nem, por exemplo, eu criei esse canal do YouTube, você começa cru, sem saber quase nada, e você vai, ao longo do caminho, encontrando certas barreiras. Só que nota, conforme você estuda como passar por aquelas barreiras, você internaliza aquele conhecimento no dia a dia de modo prático e você está pronto e apto para ir para o próximo desafio. Isso que foi o legal. Por exemplo, eu poderia ter comprado um curso no YouTube de como fazer vídeos no YouTube. Até comprei um do Joba baratinho de R$ 35,90. Mas pelo menos para ter uma ideia de tudo que eu precisava fazer. Ponto. Feito isso, mão na massa. O projeto é fazer pelo menos o primeiro vídeo. Então, olha só, para fazer o primeiro vídeo eu tive que escolher um tema, eu tive que fazer um roteiro. Então, nota, para escolher o tema eu tive desafios. Para fazer roteiro eu também tive meus desafios. Tive que fazer meu vídeo, primeira vez encarando a câmera, como controlar a luz, como controlar o som. Depois teve a outra preocupação que era edições, embora eu edito pouco meus vídeos, mas tenho a preocupação com algumas edições. Depois tinha que criar thumbnails. Depois eu tinha que fazer o SEO do vídeo, que é melhorar ele nos mecanismos de buscas.
e por fim fazer o upload, a conta e o upload dele no YouTube. Então nota que são várias coisas que estão envolvidas no vídeo no YouTube, que por mais que eu ficasse consumindo tutoriais infinitos na internet, eu nunca ia ter essa visão do todo. Mas nota o que eu fiz. Então o projeto era um pequeno projeto fazendo um vídeo. Então qual que é o primeiro desafio? Bom, o primeiro desafio é escolher um bom tema. Escolhi 1 ou 2 vídeos ali sobre como escolher um tema. Segundo desafio, tá? Como criar um roteiro. Fui lá, vi 1 ou 2 vídeos como criar um roteiro. Então nota que isso aqui é pivotar, que é o quê? Você pega um passo, resolve ele, melhora, pega outro passo, resolve ele, melhora, e assim foi indo. E qual que foi o lado bom? Se eu tivesse ficado consumindo conteúdo sobre como criar um vídeo no YouTube, não ia acabar nunca, porque eu nunca ia estar preparado. Agora, como eu comecei a criar vídeos no YouTube com um pequeno projetinho, e hoje já ao longo desse tempo já consegui lançar vários vídeos, quando eu vou consumir um conteúdo sobre YouTube, eu já consigo separar o joio do trigo. Você notou aí? Olha que faz pouco tempo que eu comecei. Eu consigo ver o vídeo e falar assim, poxa, isso aqui faz sentido. Nossa, eu tenho que testar essa técnica para ver se ela funciona. Então nota que se eu fosse na estrutura formal, de cima para baixo, top-down, uma estrutura hierárquica, aprendendo tópico por tópico, para aí depois aplicar, eu não ia ter essa capacidade que eu tenho hoje de o quê? De fazer um vídeo, tentar melhorar o vídeo, consumir mais conteúdo sobre o vídeo e entender que conselhos fazem sentido ou não. Você viu a diferença? Na programação é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você fica lendo livros sobre como programar, qual que é a linguagem Java, qual que é a linguagem Python. Só que se você não põe a mão lá no código, não tem como, você não vai decorar, porque muita coisa, infelizmente, ela é tentativa e erro. E nós aprendemos mais no erro do que no acerto. Por isso que os erros são tão importantes, né? E o que eu achei melhor dessa forma de aprendizado é que você não esquece. Olha só que interessante, né? Senão eu estaria consumindo conteúdo, atrás do conteúdo, resumindo um monte de conteúdo sobre como criar vídeo no YouTube. Eu tenho certeza, eu ia fazer o primeiro vídeo meu do YouTube, eu não ia lembrar do que eu tinha estudado. Agora, como eu vou estudando conforme esse projeto vai desenrolando, o que tem acontecido? A minha capacidade de aprendizado aumentou. Por quê? Porque eu já estou aplicando na hora. E eu já estou vendo o que dá certo e o que não dá certo. E eu já descarto tudo que não está dando certo. E melhoro aquilo que já está dando certo. Entendeu? Por exemplo, só pegar um exemplo. Eu acabei de tentar agora, não consegui. Eu tentei usar um teleprompter, não dá. O meu jeito de falar, ele é mais natural. Se eu tiver um teleprompter, se eu tiver uma coisa ali para mim ler, eu travo, eu não consigo. Eu tenho que falar de modo natural. Então, você viu? É uma coisa que eu já aprendi. Então, se não ficasse vendo vídeo no YouTube, o que ia acontecer? A mesma coisa, ia ficar insistindo numa coisa, só que quando eu fosse aplicar, eu falava, para mim não serve. E agora com poucos vídeos já percebi, para mim não serve. Então olha só, o que é interessante, né? Que também quando você tem um pequeno projeto, você tem que focar no projeto, note, e não no resultado. Isso é o lado bom. Na faculdade nós estamos focados no quê? No fim do semestre, no fim das matérias, no fim da faculdade, né? Nós estamos de olho no fim, né? Quando é um pequeno projeto, nota que não tem fim. Se a minha vontade é criar vídeo no YouTube, eu vou parar quando? Bom, em teoria, quando morreu, quando não conseguir mais. Mas não tem fim. Então, eu tenho que focar no quê? Não é no resultado, eu tenho que focar no processo. Então, quando eu foco no processo, tudo começa a se tornar mais natural. O desenvolvimento e o aprendizado começam a se tornar mais natural. Isso é o lado bom, por quê? Porque eu começo a internalizar todo esse conhecimento e vai ficando cada vez mais fácil para mim fazer vídeo. Então aquela trava que eu tinha, aquela dificuldade que eu tinha lá no começo, aos poucos ela vai deixando de existir. Então isso é o lado bom e o importante que eu vejo dos projetos, né? Que nós podemos focar no processo e não no resultado, né? E olha só, tá dando resultado? Eu acho que tá dando resultado, porque olha só, faz um mês que eu criei o canal no YouTube. E hoje eu tenho, até agradeço vocês, eu tenho mais 140 inscritos no YouTube. Para mim isso é um impacto muito grande, que até então, há um mês atrás, eu não tinha uma presença online. Eu mal uso o WhatsApp e Instagram, nem uso o Instagram, para você ter uma ideia. Então você sair do nada para ter 140 pessoas que se inscreveram no seu canal é muito prazeroso. Significa que tem uma audiência ali que quer ouvir o que você tem para falar, tá bom? E eu peço por gentileza, muitos que assistem o meu vídeo não se inscrevem, por favor, me dá esse gosto, se inscreva no meu canal, dá seu like também, se inscreve no meu canal. E ó, não é para falar mal de faculdade, tá? Mas eu queria deixar
um outro vídeo aqui para vocês, o do porquê ficar apenas estudando ela é uma péssima ideia. Então, por favor, acompanhe esse vídeo em sequência.